Boa noite, queridos, novamente. Eu queria confirmar com vocês o tema da mensagem, por isso, se vocês puderem anotar esse tema, que tem muito a ver com o momento que nós vivemos. O tema é não se engane. Não se engane. Nós vivemos tempos importantes na nação, no Brasil. Ontem mesmo foi um dia dedicado ao arrependimento nacional. A Igreja do Brasil separou tempos para oração, para dedicação ao Senhor, para se arrepender dos pecados. Tivemos hoje eleições e muitas coisas ainda irão acontecer. Por isso, sim, vivemos tempos importantes para a nação, para o Brasil. Porém, amados, eu gostaria que vocês tivessem essa convicção, porque por maior que seja a esperança em alguma pessoa que poderia trazer algum tipo de revolução, ou até mesmo um bom tipo de comportamento na política, a solução para o mundo não está ali no meio político. A solução para a sociedade não está ali, apesar de ser através deste meio onde saem as leis que regem a nossa sociedade, apesar de ser dali, mas não dependemos dali. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Salmos, no capítulo 33, e nós vamos ler dos versículos 12 até o 22. E eu gostaria que nessa mensagem toda vocês refletissem nisso, naquilo que hoje Deus tem para nos falar, e justamente num tempo como nós vivemos no Brasil, será muito importante refletirmos em cima disso. Chegaram aí, amados? Salmo 33. Salmos 33, do versículo 12 até o 22. Vamos ler? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Glória a Deus. Este salmo fala disso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo o Senhor Jesus é adorado, é consagrada aquela terra, aquela família, aqueles corações. Por isso, sim, existe algo que nós temos que refletir. E a solução para a nossa nação não está numa mudança política, apesar de ser importante, mas não é ali. A solução para a nossa nação é Deus ser o Senhor. É Jesus entrar numa casa, é Jesus entrar num coração, Jesus entrar numa família, numa cidade. E quando Ele entra ali, Ele muda tudo. E isso faz toda a diferença. E é por isso que nós temos que pensar aqui como igreja. Porque isso nós podemos refletir no sentido da igreja, qual é o nosso papel como igreja na sociedade. Nós temos que sim ser cidadãos ativos, conscientes, politizados. Eu concordo com tudo isso. Mas eu também tenho a convicção, amados, de que o que nós temos para oferecer para a sociedade é muito maior do que qualquer político tem para oferecer. O que nós temos para oferecer para a sociedade
que é uma mudança através de Jesus, através do amor de Deus, através da salvação que há nele, através das boas novas do Evangelho, isso sim pode radicalizar qualquer grupo, qualquer sociedade, qualquer cidade. Vocês estão entendendo? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o texto ainda continua falando nos versículos 15, 16, 17 e 18, de que mesmo que haja força no rei, mesmo que o cavalo seja muito veloz, isso ainda não garante vitória. Por mais rico que seja alguém, por mais milionário que a pessoa se torne, isso não garante que ele vai viver para sempre. Pelo contrário, a doença chega, mata e pronto. O divórcio chega e destrói a família dele. Por isso, o poder do homem não lhe traz sucesso para a alma. Pode trazer aparentes conquistas que todo mundo gostaria de ter, porém, ele não garante uma família saudável, ele não garante uma boa noite de sono, ele não garante alegria. O dinheiro não compra a felicidade. A alegria verdadeira só Jesus pode dar, e aqui nós vemos isso. Nele, versículo 21, o nosso coração se alegra, porque confiamos no seu santo nome. Ele é o meu auxílio e o meu escudo. De que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo e viver trancafiado, com medo de andar na rua? Qual é o propósito disso? Mas quem tem o Senhor como auxílio e escudo, esse não teme mal nenhum. Amém, querido? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu posso mudar esse texto para que tu entendas bem. Feliz o coração cujo Deus é o Senhor. Feliz a família cujo Deus é o Senhor. Feliz o bairro cujo Deus é o Senhor. Feliz a cidade cujo Deus é o Senhor. E se isso está na palavra e realmente está, como nós devemos nos comportar como igreja? Se isso está na palavra e se a felicidade vem através do senhorio de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus, eu preciso fazer algo. Porque ao meu redor eu vejo pessoas se destruindo, eu vejo pessoas se matando, eu vejo pessoas sofrendo por decisões erradas, eu vejo famílias amarguradas, eu vejo famílias que mal se falam, famílias que mal se olham, filhos que não conseguem respeitar seus pais, pais que não conseguem expressar o amor que tem lá dentro para os seus filhos. Por isso nós, amados, que temos Jesus no nosso coração, e se temos Jesus no nosso coração, nós não podemos ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados e de mãos paradas. Nós temos que trabalhar, nós temos que olhar ao nosso lado, porque se a minha casa é feliz, porque Deus é o Senhor, eu não vou querer isso para a casa ao meu lado, para a casa à minha frente, para a casa do outro lado da rua, para a casa na outra cidade, para o outro bairro. Eu vou querer. Se Jesus entrou na minha casa e trouxe paz, como eu posso ver uma casa em guerra e não contar para eles que eles precisam de Jesus, que é o príncipe da paz? Por isso não se enganem, é importante, é cívico, é fundamental nós passarmos por esse período onde o Brasil está passando. É fundamental, é importante, é cívico, nós somos cidadãos e queremos ver as coisas melhores, mas não se engane, a verdadeira mudança vem no coração, através de Jesus. Essa é a verdadeira mudança. Se Jesus mudar cada coração, naturalmente aquela cidade não é mais a mesma, aquele colégio não é mais o mesmo, aquela nação não é mais a mesma. Anote isso, querido. Nosso primeiro ponto é o Evangelho. É apenas o Evangelho. Abra aí em Romanos, capítulo 1. A carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Lá diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Qual é a grande notícia do Evangelho? Evangelho é isso. Em grego significa boas novas, boa notícia. Qual é a grande notícia? Nós já tivemos uma mensagem aqui sobre isso. O Evangelho, e a grande notícia dele é o próprio Jesus.
É Jesus, Ele é a grande notícia, o Deus imortal, invisível, real, poderoso, Criador de todo o universo, Criador de toda partícula, de todo o átomo, de todo ser que respira. Ele decidiu virar ser humano como nós, vir à terra para pagar uma dívida que era impagável a nós, para que nós possamos gozar de alegria plena nele. E Ele vem e morre por nós na cruz, Ele paga a dívida. E hoje nós podemos dizer que somos livres, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do sistema. Queremos sim ver nossa cidade bem, queremos sim ver todos vivendo de uma forma melhor, mas eu sei e tu sabes que este mundo jaz no maligno e que o reino de Deus é construído no coração, e do coração ele vai se expandindo ao seu redor. Por isso Jesus é a grande notícia. E nós precisamos anunciar a Ele, Jesus. Nele não há frustração, nele não há decepção, nele não há tristeza, nele não há sentimento de engano, não há. Pelo contrário, Jesus ele é fortaleza, Ele é segurança, Ele é paz, Ele é alegria, e Ele garante aquilo que Ele diz. O que Jesus prometeu, Ele é capaz de cumprir, e é poderoso para cumprir. E nós temos a Ele como grande fiador da herança. Ele nos deu o Espírito Santo para continuar o trabalho em nossos corações. Por isso, amados, temos que compreender com muita clareza que o que Deus começou em nossas vidas não pode ficar só em nós. É o Evangelho. É a notícia, precisa ser anunciada, precisa ser propagada, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E entenda essa palavra, crer. É necessário crer, porque aparentemente tu não vê o Evangelho. Tu precisas crer no que está sendo anunciado. Tu precisa ter um passo de ousadia para acreditar na mensagem. E ao tu ter este passo de ousadia, acreditando na mensagem, tu recebe de Deus, a consequência do teu ato de fé, que são todas as bênçãos que o Senhor prometeu: a alegria, a paz, o amor, a segurança, a presença dEle em nossas vidas. Mesmo em meio a lutas e batalhas, Ele ao nosso lado. A capacidade de resistir o dia mal. Tudo isso vem como consequência de eu ter tido passo de fé. E o texto no versículo 17 de Romanos, capítulo 1, vai falar sobre isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É através do Evangelho que Deus traz a justiça sobre a terra. Porque de graça, totalmente de graça, Ele vem e nos traz um novo tempo. Ele vem e nos abre a porta para uma nova oportunidade. Ele vem e nos abre uma dimensão espiritual para que a gente viva na bênção de Deus, de graça. Ele vem, a justiça de Deus se revela de fé em fé, e Ele ainda termina: o meu justo viverá pela fé. E esta é a grande maravilha do Evangelho. Ao nós crermos no que Jesus prometeu, eu tomo um passo de fé, ando conforme Ele me orientou, e assim eu vivo diante de Deus, justificado, purificado pelo Senhor. A gente vê muita injustiça social, não vê? É só olhar ao nosso redor. O que Florianópolis, a grande Florianópolis, o próprio estado de Santa Catarina está passando hoje em dia, é uma calamidade. Não é uma calamidade? É uma calamidade. Como é que pode um negócio desse? A população ficar à mercê de um monte de situações ruins? Porém, a justiça não vem, apesar que existe a opressão e a força do governo que vai imprimir a sua força para resolver situações sociais. A justiça verdadeira vem pela fé em Jesus Cristo. Porque quando Jesus entra num coração, eu não tenho mais coragem de fazer o mal para ninguém. Quando Jesus entra numa vida, eu não consigo nem mais conceber como eu vou fazer o mal para aquele que está ao meu lado. Quando Jesus entra, queridos, a violência vai embora. Quando Jesus entra, o que reina é a paz, é o amor. Por isso que não existe arma mais poderosa do que aquela que foi posta em nossas mãos: o Evangelho. É o Evangelho e apenas o Evangelho. Agora, amados, talvez vocês possam pensar assim: mas e onde está Deus numa situação como essa? Onde está Deus que não intervém? Onde está Deus que não traz a solução para essa maldade toda? Não o entenda mal, é o nosso segundo ponto, anote aí: não o entenda mal. Em segunda carta de Pedro, abra aí, capítulo 3, no versículo 9. Segunda carta de Pedro 3, 9.
Assim diz o texto: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que quantos? Que todos cheguem ao arrependimento. A demora de Deus não é porque Ele está dormindo, mas porque Ele está dando tempo para que eu e vocês e toda a população da terra se arrependa. Porque o dia que for chamado do último dia, aí, amados, não há tempo para mais nada. Aí passa a régua, e o que foi, o que não foi, e já não tem mais outra maneira de sair. Está definido. Enquanto Deus ainda está aguardando o nosso arrependimento, nós ainda temos esperança de andar em sintonia com Ele. Não apenas nós, mas os amados que nós convivemos, nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nós queremos o bem. Aquele que está hoje causando o mal para alguém, Deus também está aguardando hoje ao arrependimento. E se houver arrependimento, que a palavra no grego para arrependimento é metanoia, que é mudança de mentalidade, mudança de conduta através de uma mudança de pensamento, se houver arrependimento, ali há salvação. Ali há salvação. Vocês lembram de Zaqueu? Quem lembra da história de Zaqueu? Jesus entra numa cidade. Zaqueu era o cara mais odiado da cidade, porque Zaqueu cobrava impostos dos seus próprios irmãos, e eles tinham uma indignação profunda com Zaqueu, e Zaqueu enriqueceu muito com esse trabalho, o que dobrava a ira dos judeus para Zaqueu. Jesus chega na cidade, e ele entra na cidade, e Zaqueu diz o texto que ele era uma pessoa de baixa estatura, então ele não conseguia ver Jesus. Então ele teve uma ideia: eu vou subir numa árvore para vê-lo bem, ele vai passar por aqui e eu vou vê-lo bem. Jesus, Senhor de toda a terra, sabia de tudo o que estava acontecendo na cidade, sem mesmo entrar na cidade. Quando ele entra na cidade, ele passa debaixo da árvore de Zaqueu, Jesus para. Porque ninguém teve essa ideia, ninguém quis estar numa dificuldade, superar essa dificuldade para vê-lo naquela hora. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, hoje me convém ir lá na tua casa. A população fica pronta. Aí é o fim do mundo, o cara rouba, o cara engana, cobra o imposto de todo mundo, e Jesus ainda resolve ir na casa dele. Isso aí é um absurdo, isso aí o que é isso? Zaqueu, hoje eu vou jantar contigo, desce daí. Zaqueu, oh meu Deus, e desce da árvore e vai correndo, e avisa a mulher: prepara aí, prepara tudo. Jesus chega na casa de Zaqueu. Zaqueu não deixa Jesus nem falar. Zaqueu chega e diz: Senhor, eu já quero deixar tudo muito claro aqui. Se eu defraudei alguém, eu estou disposto a recompensar e vou dar metade da minha herança, todo o meu dinheiro, todos os meus bens, eu vou dar aos pobres. Jesus olha e diz assim: aqui houve metanoia, aqui houve arrependimento, aqui agora tem salvação. Porque Zaqueu se arrependeu. Ele fez um monte de coisa errada na vida, e ele chega diante de Jesus, e ele percebe que a vida dele estava uma miséria sem Jesus. Mesmo rico, era uma vida miserável. E ele diz: eu prefiro tu do que as riquezas. Eu estou disposto a dar metade, e até mesmo se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais o que eu defraudei. E Jesus disse: aqui tem salvação, aqui tem arrependimento. O que Deus deseja, queridos, é que nós tenhamos uma vida consagrada, arrependida diante de Deus. Não é que tu vai acertar todas, mas que quando tu vieres a errar, tu se arrependa rapidamente e te conserte com Deus. E não voltes a pecar, que é um sinal de arrependimento, que é um sinal de metanoia, mudança de conduta. É não voltar para os mesmos erros. Vocês estão entendendo? Por isso não se engane, não é através da força social que haverá transformação no mundo, é através do Evangelho, que busca corações quebrados, mas que estão dispostos a se arrepender e mudar de caminho, para conhecer a verdade que só Jesus pode trazer, a vida e a alegria que só Ele pode dar. Amém? Agora eu tenho uma notícia para te dar, porque para melhorar, precisa piorar. Para melhorar a situação no mundo, antes vai piorar.
Veja aí, segunda carta a Timóteo. Segunda carta destinada a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo 3. Nós vamos ler os versículos 1 ao 4. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 4, diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nos últimos dias virão dias difíceis. Parece ou não parece que a gente vive os últimos dias? Baseado nessa descrição do comportamento dos homens. Não parece que é os nossos dias esse? Afirmar eu não posso, mas de uma coisa eu posso te dizer: serão dias difíceis. Por isso nós não podemos imaginar, e isso é o tema da mensagem, para que a gente não venha se enganar, que é através da força política que as coisas vão melhorar, porque o texto da palavra diz que vai piorar, porque já tem um roteiro traçado. Agora, é claro, eu vou cruzar os meus braços e vou deixar de fazer o bem porque vai piorar? Jamais. Se eu puder fazer uma lei que vai melhorar a população, é claro que eu vou fazer. Quanto melhor eu puder agir como filho de Deus, mais útil é a minha vida nas mãos de Deus. É claro que sim, não vamos cruzar os nossos braços por causa de que as coisas irão piorar. Quanto mais nós pudermos, como igreja, trazer bem às pessoas, e seja isso através de leis, socialmente falando, ou através de pessoas, famílias, corações quebrados que precisam ser restaurados, nós não vamos deixar de fazer. Mas não se engane. Eu posso ajudar aqui, posso ajudar ali, de uma forma global. Os últimos dias virão dias de muita dificuldade sobre a terra. Dias difíceis, porque as pessoas não estão dispostas a se arrepender. Muitas delas, elas vão preferir o caminho largo, que a Bíblia chama de caminho que leva para a perdição, do que ser humilde e se arrepender, tendo a convicção de que fazendo isso, ela volta-se para o seu Criador, para a sua essência, para a sua vida. As pessoas, elas preferirão fazer qualquer coisa menos o que Deus vai falar. Dias difíceis. E a igreja faz o que nessa hora? Se esconde? Se cala? É isso? Não. Não, porque é justamente nesta hora, nessa mesmíssima hora, onde os dias estarão difíceis, é que a Bíblia diz que haverá a maior colheita de almas para Jesus. É justamente nesse período onde a maldade vai aumentar, justamente nesse período onde a injustiça social vai crescer, é onde a igreja terá a mensagem mais poderosa para declarar, uma mensagem de vida e de esperança, que se encontra em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez e faz e fará ainda sobre toda a terra. Por isso nós não podemos desperdiçar um só momento. Não se engane, queridos, não é através dos políticos que haverá a mudança, é através da igreja de Jesus, ministrando o evangelho do reino e da graça do Senhor Jesus, que é poderoso para a salvação de todo o que crê. Quantos lembram da história do Gadareno? Lembram do Gadareno? Gadareno era um homem que morava na cidade de Gadara. Gadara era uma das cidades de Decápolis. Decápolis era uma metrópole com 10 cidades ao seu redor. Por isso Decápolis. Polis, cidade, 10. Pois ele estava em Gadara. E a Bíblia relata que este homem era possuído por demônios.
E ele vivia nos sepulcros. E lá nos sepulcros ele vivia nu. E muitas vezes tentavam prender ele com cadeias. E ele tinha a força de quebrar as cadeias. Pensado no homem já? Conseguiram visualizar o cenário? Pois Jesus estava passando perto do sepulcro, em Gadara, e vem ele, nu. Imagina um cabelão, uma barba provavelmente desse tamanho, e vem. E Jesus dá uma ordem, pá. E ele para, e ele diz: o que é que tu vieste nos incomodar? Todos tinham medo de passar por ali. Aquele homem era o terror da cidade. Jesus fala com ele não mais que 5 minutos, e de repente a população da cidade chega, porque ouviu dizer que Jesus estava com aquele homem. Quem? Aquele? Isso, ele está com aquele homem. Todos foram ver, e sabe como é que eles encontram o homem? A Bíblia relata assim, que ele estava sentado, vestido, em pleno juízo, aos pés de Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Aquele homem que era o terror da cidade de Gadara, ao se encontrar com ele, por mais de 5 minutos, se encontrava sentado, vestido, em pleno juízo, aos pés dele. A transformação, a operação poderosa de Deus foi tão radical naquele homem, que ele se levanta e diz: por favor, Jesus, deixa eu ir contigo e com os teus discípulos. Eu quero fazer parte da tua missão. Eu preciso fazer parte da tua missão. E Jesus diz: não. Acho que foi um dos textos mais frustrantes, assim. Não acredito. Imagina o gadareno ao lado de Jesus, a revolução que eles não iam fazer, no sentido de que ele seria um testemunho vivo. Assim era Maria Madalena, vocês sabiam? A Bíblia fala que saiu delas 7 demônios de Maria Madalena. Ela podia dizer: eu servia Satanás, e agora eu estou aqui lavada pelo Cordeiro. Os gadarenos queriam fazer isso. Eu tinha uma legião, ele podia dizer, né? E eu fui liberto pelo poder de Jesus. Esse Jesus, tal. Jesus disse: não. Sabe por quê? Porque a transformação que Deus fez nele foi tão profunda, que Jesus já enviou ele para a missão, mesmo sem Jesus. Ele disse: não, volta para os teus, volta para os teus e conta a eles o que Deus te fez. E a Bíblia conta que ele vai e ele se torna um evangelista. Antes mesmo de Jesus morrer na cruz, ele se torna um evangelista em Decápolis. O primeiro evangelista do Novo Testamento é o gadareno, por causa da operação profunda do evangelho naquele homem. Por isso que eu estou falando para vocês, queridos, a mensagem que nós temos como povo de Deus, ela é poderosa para tirar dos sepulcros qualquer pessoa que está escravizada no pecado, ou mesmo sob poderes demoníacos. Por isso nós não podemos nos calar, nós não podemos ceder, nós não podemos negociar princípios, temos que permanecer firmes e claros naquilo que nós temos a dizer. E o que nós temos a dizer é que Jesus vive, reina, salva, liberta e tem poder ainda hoje para transformar qualquer vida, qualquer coração, qualquer família, qualquer cidade, qualquer sociedade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E para nós fecharmos, ainda em 2 Timóteo, vamos no capítulo 4, porque aqui existe a direção a Timóteo. Paulo adverte Timóteo que os últimos dias seriam difíceis, mas Paulo dá uma ordem, uma direção a Timóteo. Timóteo, então faz assim. Isso está no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos do 1 ao 5. Veja como Paulo fala com o seu discípulo a respeito dessa circunstância. Chegaram? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E agora começa. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina,
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se às fábulas. Mas o que ele deve fazer? Veja o versículo 5: tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Diante desta circunstância, diante desta sociedade que sentirá coceira nos ouvidos para não dar ouvidos à verdade, o que Timóteo precisa fazer? E assim como nós, como povo de Deus, porque essa é a mesma direção para nós, seja sóbrio, não te envolve nestas coisas, não gasta a tua vida nesse comportamento insano do mundo, seja sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições quaisquer que venham, faz o trabalho de um evangelista. O que o evangelista faz? Ele faz o que o versículo 2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina, cumpre cabalmente o teu ministério. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, e sabe do que mais? Graças a Deus que vivemos nesse tempo, porque é neste tempo que a igreja de Jesus tem a oportunidade de anunciar o evangelho que tem poder de transformar o mundo. É neste tempo que nós temos o privilégio de sermos a boca de Deus na terra. Por isso, não te cala. A palavra que eu tenho para ti, amado, é: prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Seja sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Glória a Deus.